Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre resultados de empresas que fazem parte da carteira do canal ou que estão correlacionadas com essas empresas. Eu vou conversar sobre o Bradesco, que apresentou seus resultados para o terceiro trimestre de 2024 e tem alguma coisa aí de bastante estranha no ar. Vamos dar uma olhada em tudo o que aconteceu desde que os resultados foram apresentados. E vamos começar aqui pelas apresentações no padrão IFRS, que é o que a gente utiliza. Lá no final você vai ver onde nós utilizamos os nossos dados fundamentalistas. Vou começar aqui pela página 13 e eu quero andar até bastante rápido para não ficar muito grande esse vídeo. Então eu estou aqui nas demonstrações financeiras consolidadas, no balanço patrimonial. Dê uma olhada aqui que o total de ativos sai de 1,9 para mais de 2 trilhões. E aqui embaixo, um dado que sempre nos interessa, que é com relação ao patrimônio líquido, que no fechamento do ano passado estava em 167 bilhões e agora está em 167 bilhões e 653 milhões. Portanto, durante 6 meses ele cresceu 600 milhões aproximadamente, e depois nós vamos dar uma olhada no que representa esse percentual. Também outra informação que vai construir a nossa tabela lá no final de indicadores fundamentalistas é com relação às demonstrações dos resultados. As receitas de juros e similares, eu estou utilizando este lado aqui da tabela, que é o comparativo do acumulado do ano de 2024 com o acumulado do ano de 2023. E veja que nesse acumulado, ano passado a receita tinha sido de 165 bilhões e 800 milhões, agora está em 155 milhões e 500 milhões aproximadamente, uma queda de 5,66%. Então caiu a receita. Por outro lado, dê uma olhada aqui ao lucro líquido do período, ele que estava em 13 bilhões e 16 milhões, agora está em 13 bilhões 333 milhões, um crescimento de 2,43%. E por que isso aconteceu? A explicação maior está aqui, perda esperada de empréstimos e adiantamentos, que o ano passado tinha sido de 25,5 bilhões e agora é de 17,7, e aqui existe uma nota explicativa, nota número 11, que vai falar sobre esse assunto, se você quiser se aprofundar. Isso aí vai estar a partir da página 36, veja. Eu já caio aqui nas notas explicativas e aqui você já tem a de número 11. Então nessas notas explicativas, veja que tem umas letras aqui. Você vai ter que achar a letra correspondente ao que nós acabamos de ler, porque lá não aparece a letra dentro das demonstrações dos resultados. Mas você pode cair aqui na letra D, que começa a explicar sobre isso, mas o fato primordial está aqui. Está entre as letras E e D. Na letra E vai dar uma explicação geral de como depois chega aqui na letra F. Perda esperada de empréstimos e adiantamentos. Dê uma olhada aqui, são aqueles 17 bilhões 705 milhões que nós vimos e de quanto reduziu em relação ao ano passado. Isso aí veio a título de despesa de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, uma despesa que é líquida, de recuperações. Então, o Bradesco está prevendo ter esta perda aqui no exercício. Neste outro documento de análise econômica e financeira, aqui do terceiro trimestre de 2024, nós pegamos alguns dados que são importantes para a gente entender como é que está o banco. Então eu vou ali na página 46 e já começo nesta coluna que eu marquei em vermelho, e veja que o cruzamento da coluna com as linhas é o que interessa para nós darmos uma apreciada a título aqui do que nós estamos verificando em termos desse documento. Então veja que o índice de eficiência do Bradesco, ele fica aqui em 52,2. Ou seja, se nós colocarmos as despesas do Bradesco sobre as receitas, dá esse 52 aí, que é o quanto você teve de despesa para as receitas que se obteve. Portanto, representa 52,2%. Quanto menor, melhor. Significa que você vai ter mais margem e até mais recursos para distribuir em termos de proventos. E veja que isso veio piorando desde o terceiro trimestre de 2023. Foi piorando até chegar no terceiro trimestre de 2024.
O índice de inadimplência de 90 dias, ou seja, aqueles créditos, né, que têm um risco maior de não serem pagos, chegaram a 4,2%. A gente gosta, para fins aqui do canal, que fica ali em torno de 3%. 4,2% está bem alto, mas pelo menos vem regredindo desde o terceiro trimestre de 2023. Foi 6,1%, 5,2%, 5%, 4,3%. E o que significa isso? Significa que também você vai ter menos provisões, por isso que cai lá de 23, que a gente viu, 23 bilhões, para 17,5 aproximadamente bilhões. Então é por conta desse impacto. E essa queda, você viu, refletiu lá no lucro líquido, em que pese a redução da receita. E para fazer as suas provisões desses créditos, então vai aqui, ó, provisões a 22,5%, porque isso aqui está mostrando em percentual. Aqui a gente gostaria que quanto menos, melhor, desde que não fosse consumido, né, para fins de uma inadimplência muito alta. Outro dado que também nos interessa, ele está lá na página 131, que é o índice de Basileia, ou seja, isso aqui vai nos dizer o seguinte, daquilo que é emprestado, quanto vem da parte do banco. Significa que se houver uma corrida ao banco, ele tem uma chance, quanto maior esse número, uma menor chance de quebra. Então, por exemplo, o índice de Basileia atualmente está em 15,1%, sendo que no fechamento do ano passado ele estava em 15,8%. Mas o capital que é próprio real do banco é de 11,2%, e a recomendação do Banco Central ficar em torno desses 11%. E já ele tem o nível 2 aqui, que vai para 12,7%, e acaba lá no final totalizando 15,1%. E todos esses dados a gente leva sempre para uma análise final. Mas veja, essa reportagem aqui, ó, da Infomoney, dê uma olhada aqui, ó. Ela é assinada pela equipe da Infomoney, ela é do dia 31/10, isso aqui foi às 5h30 da tarde, foi no dia da apresentação dos resultados. Então veja que o Bradesco, ó, recuperação foi interrompida porque ele vinha num processo de recuperação. A gente até fez um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no final, com o seu Barsi, né, ele contando por que estava fazendo os investimentos no Bradesco, e ele, quando ele reporta a questão da melhoria da gestão, são duas coisas. É aquela redução da inadimplência, né, o aumento possível das margens e uma possibilidade a partir disso de que a ação do banco ela acabe estourando, tanto que ele está utilizando como oportunidade, não como uma ação para fins de proventos. Mas veja que quando foram apresentados os resultados, a ação caiu 4,4%. Nessa reportagem que tem toda uma discussão em cima disso, mas acho que a parte relevante, eu não vou entrar nela, né? Então veja bem, o banco manteve cenário de recuperação da lucratividade, então os analistas que foram vistos aqui entenderam por isso. Entretanto, dados de margens financeiras e alta das despesas não agradaram. Aquele 5,1, 5,2 que nós vimos lá, que veio num crescente, em termos que a gente chama de índice de eficiência. E também o fato, né, de haver, em função disso, uma compressão dessas margens, e se você tem margem menor, vai refletir em resultados piores, principalmente em se tratando de distribuição de recursos para os seus acionistas. E aí nós caímos aqui no X. Isso aqui foi divulgado pelo Estadão, em entrevista com o presidente, né, do Bradesco, e veja que isso aqui saiu da seguinte forma: o presidente do Bradesco, sobre corte de gastos do sujeito que está na frente do executivo, ele coloca o seguinte, ó: chegou a hora de fazer o corte de gastos. Estão dizendo e vão fazer. Todos os apoiadores do atual partido aí à frente da presidência da República tomou como uma reportagem muito positiva pró-governo, o que já é um fator que eu achei muito estranho, principalmente dentro do contexto e no momento em que saiu essa entrevista. Recomendo, se você quiser aprofundar, veja lá a reportagem no Estadão. Mas a gente precisa lembrar um detalhe, veja que aqui no site do G1 do Globo, isso aqui é do dia 4/5 de 2023, que foi fechado o conselhão, né, para o sujeito que está à frente da presidência da República, com 245 integrantes. E lá, quando nós trouxemos essa reportagem, eu disse, nós vamos voltar aqui muitas vezes. Dê uma olhada aqui, ó, na página 2. Se você for ver, ó, esse sujeito aqui, ó,
ele é presidente, ou era na época, né, do Conselho de Administração do Bradesco. Hoje ele também faz parte do Conselho da Febraban, está integrando aqui. Então tem um certo amálgama. Então existe uma conexão, sendo que essas pessoas, elas nunca deixam, né, de influenciar as instituições mesmo depois que as deixam. Então tem uma ponta que liga com o governo, o Bradesco. Então a gente precisa olhar para esse dado. A gente não pode perder a referência dessa informação. Então nós vimos até agora uma questão mais de cenário e também projeto do Bradesco. Aqui eu estou na tabela de dados fundamentalistas, então a gente faz projeção. Por exemplo, para o fechamento de 2024, o lucro líquido podendo chegar a 17,7. É bem melhor do que o ano passado, que é um ano ruim. Mas veja que ele é pior que 22 e é pior que 21. Então não é um grande resultado. Com a possibilidade de pagamento aqui, ó, de 97 centavos de provento, se pagar isso aí e nós dividirmos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós trabalhamos com preço teto aqui de R$ 16,28. É o máximo que aceitamos pagar pela ação do Bradesco. O patrimônio líquido chegou a 167,6 bilhões, um crescimento de 0,38. Se dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações que o banco possui, ele tem uma base acionária muito grande, por isso até me causou estranheza o seu Barsi comprar ações com uma base acionária tão gigante como essa. Mas o valor patrimonial por ação ele fica em R$ 15,75. O fechamento da última sexta-feira, do dia 1º de novembro, foi de R$ 12,52. Significa que o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação é de 0,79, está valendo 80% do valor patrimonial, indicando que o risco é muito baixo de comprar a ação do Bradesco e que a ação pode de fato estar barata. Nos últimos anos, o Bradesco ele vem pagando em média aqui, R$ 1,14 por ação, nos deixando um preço teto, quando olhamos para o passado, um pouco mais de R$19. Se de fato vir a pagar esses 97 centavos, o dividend yield do Bradesco para esses R$ 12,50, que é o preço da ação, em 7,81, que está acima pelo menos daqueles 6% que nós procuramos. Então esse é o quadro da análise fundamentalista do Bradesco. Todos esses dados vêm parar nesse comparativo banco a banco. No Bradesco, no caso, fica nesta posição e você, neste caso, pode estabelecer um comparativo, aqui no caso com o Santander, que foi um que nós já olhamos para os resultados. Veja que o Santander já vai aqui a R$ 12,78, pelo menos o fechamento do dia 1º, né? Hoje é dia 4, o mercado está um pouco mais assanhado, vamos ver se ele vai conseguir se manter nesses patamares. O Santander está operando perto desse valor e o Bradesco também operando perto deste valor. Então todos os dados estão aqui, você pode comparar os dois e verificar aquele que você acha melhor colocar, por exemplo, na sua carteira. Também tem uma outra informação que circulou a semana passada, vou deixar aqui no final, onde uma possibilidade na mensagem que circulou era da JBS adquirir o Bradesco, mas nós mostramos aqui que se houvesse essa possibilidade seria a JIF, que também é uma empresa que de certa forma está amalgamada, é uma holding amalgamada com o governo, tem lá uma série de questões, a Âmbar Energia, a JBS, então há uma sintonia entre todos esses entes. Por isso que quando tem muita informação no entorno de uma única empresa, no caso do Bradesco, tudo que nós vimos em relação ao cenário, os indicativos dão conta que talvez alguma coisa aí pode estar acontecendo. Não quer dizer que vá, mas de qualquer forma, se eu fosse investidor, eu ficaria de orelha em pé com tudo que se desenvolve, com todas as informações que foram trazidas. Vamos deixar o tempo passar e à medida que ele for passando, nós vamos melhorando, né, a nossa acuracidade e olhar para as informações que nos chegam, ou pelo menos a que nós temos até agora. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.